E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa. Vamos ver, pessoal, texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica, certo? Mesma coisa. É o quê? É um texto expositivo que expõe uma determinada coisa e também ele é argumentativo. Ele vai dar argumentos para aquela coisa, certo, pessoal? Que foi criada, certo? Dedica ao ramo da ciência, certo? E ele trabalha com objetividade, certo? Não usa gíria, claro, não pode usar gíria no texto, divulgação científica. É um texto muito voltado à coisa concreta, certo? É teórico, claro, é teórico, mas embasado em fatos concretos, certo? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia? Bom, acompanhe comigo, pessoal. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo, certo? E argumentativo. Ele expõe, certo? O material dele e ele também argumenta, certo? Então, expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, para vocês terem uma ideia, há uma pesquisa muito forte, há um estudo muito grande, certo, pessoal? Para isso, tanto é, olha, são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Para chegar a um ponto, pessoal, tem que ter muito estudo, tem que ter muita pesquisa, certo? Tem que ter muito aprofundamento, tá ok? Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, botou até entre aspas, certo? Ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Claro, porque ele diz possui a finalidade principal de popularizar a ciência, porque a ciência, pessoal, ela é muito distante do povão, certo? E o objetivo é popularizar para chegar até a população, certo? Para a população ficar ciente do que está acontecendo, do que está surgindo, certo? Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, entre outros. Isso aí, pessoal, foi só uma observação, certo? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas vocês não vão precisar disso, claro. Pelo menos por enquanto, certo? Quando vocês estiverem na faculdade, aí sim. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Olha aí, tem que ser, pessoal, linguagem clara, certo? Objetiva e impessoal. Impessoal o que é? Impessoal. Impessoal significa que você não pode se intrometer, não pode dar sua particularidade, certo? Falar sobre o que você acha. Tem que ser aquilo, foi daquele jeito, tem que ser então descrito, tem que ser escrito daquela maneira, certo? Do jeito que é. Eu não posso dar a minha opinião, certo? E se eu der a minha opinião, tem que ser uma opinião embasada, certo? Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. Pessoal, porque artigo de divulgação científica é uma coisa muito séria, certo? Não pode existir gírias, linguagem coloquial, linguagem figurada e duplo sentido. Não pode existir isso. Tem que ser uma coisa muito clara, muito objetiva, certo? É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo.
Claro, não é? Se eu estou trabalhando com artigo de divulgação científica, vez por outra, tem que ter algum termo técnico, não é? Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Claro, é muito importante, porque a partir do momento que um especialista, um pesquisador, ele divulga um artigo de divulgação científica, certo? Todo mundo vai ficar sabendo. E isso é bom. Por quê? Porque você vai ficar sabendo sobre sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo criado, certo? Isso é importante. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet. Geralmente, não sei se vocês já prestaram atenção, quando os cientistas, os pesquisadores, especialistas estudam e descobrem alguma coisa, eles passam logo o quê? Para frente, certo? Aparece na televisão, nas notícias, nos jornais, nos livros, certo? E principalmente na internet, né, pessoal? A estrutura. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Eles dependem do tema abordado, do emissor, que é o autor do texto, do público ao qual é destinado, são os receptores, né? E do suporte que será divulgado, no caso, jornal, revista, televisão, internet, certo? Bom, isso foi texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica, pessoal. Nós vimos o início. Não, nós paramos. Vamos iniciar realmente artigo de divulgação científica na nossa próxima aula, certo? Então, as páginas, pessoal, começa na página 151, certo? Página 151, 152, 153, começa o artigo de divulgação científica. 154, 155, 156 são o quê? Basicamente é um texto, certo? É um texto. São 3 páginas, basicamente falando sobre o texto. E tem a partir da 157 que começa o exercício, certo? 157, 158, 159, 160, 161. Bom, até a página 162, certo, pessoal, do nosso livro, para a gente trabalhar até a página 162, certo? Então, valeu, pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Um abraço.